coordenador do Rally da Pecuária, está aqui conosco na BMF Bovespa. Obrigado mais uma vez por ter vindo, Maurício. Maurício, vamos apresentar alguns aspectos que vocês pesquisaram e constataram nesse Rally da Pecuária, percorrendo quantos mil quilômetros? No final acabamos percorrendo 52 mil, era previsto 45. Ou seja, 52 mil quilômetros de estradas visitando pecuaristas no Brasil. Visitando pecuaristas e amostrando pastos aleatoriamente, né? Nós fizemos um trabalho em duas frentes, né? Visitando e comunicando com o produtor em eventos, em encontros e avaliando as pastagens. Agora, você tem um gráfico aqui, determinantes da oferta de pastagem, área de expansão plantada. O que significa esse gráfico que você trouxe para explicar para quem está nos acompanhando agora? Bom, Pulga, esse gráfico nós fomos a campo, né, com uma mensagem para o produtor. Que mensagem que a gente queria passar? Uma mensagem de tendência. Então, esse ano nós fizemos um formato no Rally da Pecuária, que como a gente vai buscar informação, a gente levou também alguma coisa para mostrar para ele que ele tem que se tecnificar. Esse gráfico ele é típico, ele é uma previsão feita pela Agroconsult, né, que mostra o que tem de área hoje ocupada por grãos, cana-de-açúcar e reflorestamento, né, floresta plantada para uso comercial no Brasil, e quanto tem que aumentar essas três atividades, quanto que elas vão aumentar em área em 10 anos. Né? Em 10 anos, então, a soma de reflorestamento, cana e grãos deve somar 15,3 milhões de hectares. Essas culturas vão aumentar em 10 anos. Desses 15,3 milhões de hectares, 12 milhões e meio, né, ou 82% de tudo, vão vir de área de pastagens. 12 milhões e meio de hectares. A pecuária vai perder esse pasto para cana, grãos em geral e reflorestamento. A pecuária tem que ceder essas áreas para essas atividades, né? Ela vai ter que ceder. E só 18% ou 2,8% vão ser áreas novas, áreas abertas. Que mensagem que tem aqui, Pulga? A dúvida é, a pecuária pode passar isso ou não? Aí nós fizemos a mesma projeção lá na Bigman, de quanto que a pecuária tem cedido de área já para a agricultura, porque isso já vem acontecendo, e projetamos os próximos 10 anos e chegamos à conclusão que a pecuária daria, nesse ritmo de ganho tecnológico, 8,6 milhões, e a agricultura quer 12,5. Né? Então, o que nós concluímos? Que nós vamos ter que acelerar o nível de tecnificação nas fazendas. Vai ter porque que ir mais a pastagem vai dar espaço para a agricultura. Ela tem que dar espaço, tem que dar espaço. Inclusive para o pecuarista ter uma rentabilidade maior. Outra informação que nós levamos para o pecuarista é que para você conseguir competir com a pecuária, competir com a agricultura na pecuária, a tua produtividade tem que atingir 25 arrobas por hectare ano. Né? E hoje a produtividade média brasileira é de 3,7 arrobas por hectare ano. Quer dizer, nós temos muito terreno. Quando compara que a pecuária não concorre com a agricultura, é porque nós estamos falando de uma baixa tecnologia comparada com uma altíssima tecnologia. Agora, você tem outros estudos também. Há um outro gráfico aqui, que é o nível de qualidade das pastagens. Nós falamos aqui já sobre a necessidade de estabelecer uma safra de pasto, mas qual é a condição da pastagem brasileira? Esse é um gráfico que já vem dos resultados do Rally desse ano. Então nós medimos a campo com diversos critérios técnicos, né, para colocar número. Né? Essa é uma figura muito conhecida para quem mexe com pastagem, né, que ela mostra todo o pasto está em degradação. Até a gente usa um conceito, nós usamos para comparar a mesma coisa que a gente. Desde que a gente nasce, nós estamos todo dia, um dia mais perto da morte. Né? Sempre a pastagem está degradando. Qual é o nível de degradação que tem nesses pastos que a gente quis localizar a campo? E o interessante é que entre ótima a boa qualidade, nós temos 50% dos pastos que nós vimos. Estão entre boa e ótima qualidade. Que a gente chamou de meia-vida, que é aquele pasto que já ele vai estar em degradação, né, ele não vai conseguir mais manter o suporte, vai se degradar, nós temos 30%, né, que eu poderia vir aqui e repor o nutriente desse pasto e jogar ele para cima. Em degradação, que já está em degradação, tem 16% dos pastos, né, em que já está degradado, que eu teria que reformar, eu tenho só 3% dos pastos. Por que essa informação é bem interessante para a gente? O pecuarista, em média, também como o Rally da Pecuária, nós identificamos que, em média, ele está reformando 14,5% da área dele ao ano. E ele poderia reformar entre 3% a 7%, que são os dois números de degradação que a gente achou, e
e o restante ele poderia fazer uma recuperação nessa área em degradação, né, que seria controlar a invasora, aplicar corretivo, aplicar adubo e aumentar a fertilidade do solo, né, e recuperar esse pasto. Esse processo custa só 60% do custo de uma reforma. Por isso essa informação é muito importante. Importantíssimo. E o interessante é que o pecuarista levante essa curva de degradação dentro da fazenda dele. Cada fazenda, se tiver uma curva dessa, você não erra manejo, não erra investimento, não erra estratégia de longo prazo. Há outros estudos também, dados importantes. Pastagem, tempo médio de duração das pastagens, o que está ocorrendo com a pecuária brasileira. É a mesma informação anterior que eu comentei dos 14,5%. Então, 14,5% do público visitado no Rally da Pecuária, os pecuaristas reformam em média 14,5% dos pastos ao ano. Significa que a pastagem está durando em torno de 7 anos. Né? Eu planto a pasto, daqui 7 anos eu tenho que replantar de novo. Então, esse processo que a gente tem que frear, né, e tentar melhorar aí a forma que a gente conduz essas pastagens. Interessante, 86% dos produtores vão reformar pasto todo ano nessa proporção. E desse total que vai reformar pasto, Pulga, 34% vai já usar a agricultura como integração na reforma do pasto. Então a integração lavoura e pecuária está indo a passos largos mesmo, no sentido, aí, o pecuarista está adotando, né? É uma ferramenta nova que o pecuarista adotou. Agora vamos para outros dados, você trouxe muitos dados aqui. Confinamento. Qual é a capacidade do Brasil? O confinamento, né, no nosso público, o ano passado, quando nós fomos a campo, até nós comentamos aqui sobre esse resultado, nós encontramos um determinado número de produtores que faziam confinamento e perguntamos qual é a intenção de fazer confinamento para o ano que vem, e a resposta era 18,5% a mais de cabeças confinadas para esse ano. Né? Hoje nós fomos num público diferente, encontramos o total de 549 mil cabeças confinadas, né? Em confinamentos não grandes, né? A capacidade média deles é de 2,7 mil cabeças por confinamento, né? Encontramos 140 confinamentos desses. E perguntamos para eles quanto você confinou em 2011 e qual a intenção para 2013. Em 2011, esse público confinou 518 mil. Então, eles aumentaram esse ano quase 6% aí no número de cabeças confinadas. No ano passado, o público semelhante desse tinha intenção de aumentar 18,5%. O custo do milho subiu, o custo do farelo de soja subiu, o preço do boi não reagiu, né? A intenção reduziu e acabou se concretizando no número aí de quase 6%. Para o ano que vem, no cenário de hoje, a intenção é uma estabilidade aí tendendo a baixa, né? Nesse mesmo público, eles intencionam confinar cerca de 545 mil cabeças para o ano que vem. Vamos a um próximo slide. Nós temos agora pastagens e agricultura. Então, a integração pastagem. Voltando na integração lá atrás, que aqueles 34% queriam fazer integração plantando o pasto, reformando o pasto com a agricultura, nós também levantamos nessas propriedades que nós entrevistamos produtores, ou nos eventos, ou visitando, ou nos encontros com pecuaristas, né, nós chegamos a um total de 1.600.000 hectares de pastagem, 1.600.000 hectares no total, dos quais 786 mil são pastagens, 54 mil é produção de volumoso para seca, pode ser silagem de milho, sorgo, cana, capineira, né, e 189 mil hectares já estão com agricultura dentro de fazendas de pecuária. Quer dizer que 11% da nossa área já tem integração lavoura e pecuária, né? Já estão usando integração. E aqui soma, além de agricultura só grãos e soja, a gente soma também floresta, por exemplo, teca, eucalipto, seringueira, o que nós vimos? O interessante disso, Puca, que foi algo que nós destacamos, né? Nós cruzamos os dados do Rally da Pecuária com o Rally da Safra para identificar alguns fatores limitantes de produtividade da agricultura e chegamos a algumas conclusões. Se eu usar só altitude como fator limitante, só 18% da área que nós fomos a campo, aleatória, no capim, serviria para uma boa produtividade de agricultura, né? Só 18%. O restante tem limitação por altitude. Não é que não dá para fazer, mas é que a produtividade vai ser baixa.
Isso nós começamos a alertar o produtor lá no próprio Rally da Pecuária, que a integração lavoura e pecuária é uma tecnologia fantástica, realmente é revolucionário. Nós vamos mudar muito, vamos falar muito disso nos próximos anos, mas o produtor tem que ir com um pouco de pé no chão, porque muita gente está esperando uma produtividade muito alta, com uma rentabilidade muito alta, que não vai se confirmar, né? Então ele tem que entender esses fatores limitantes, pode usar a integração lavoura e pecuária, mas sabendo que não vai ter aquele ganho de produtividade que ele está almejando, né? Então é só a gente saber quais são as regras, né, da aplicação dessa tecnologia, para a gente não se frustrar com ela, né? O que é interessante do que nós vimos que a tecnologia está consolidada no campo, né? O produtor está adotando tecnologia, a tendência é avançar cada vez mais. Bom, e essas são algumas das principais informações que vocês obtiveram no Rally da Pecuária, cruzando com dados do Rally da Safra e de outros trabalhos da empresa Bob, que está associada aqui à Agroconsult. Algum destaque especial para quem nos acompanha agora que você gostaria de ressaltar? Eu ressalto, além de algumas, não dá para falar de tudo que nós vimos, né? Nós temos essa apresentação, está disponibilizada no site do Rally da Pecuária, que é www.rallydapecuaria.com.br, Rally com 2 L's e Y no final. Se você quiser, você pode ainda fazer a pesquisa do Rally que está lá à disposição, você pode responder suas questões. Para quem responder, nós vamos enviar uma planilha de simulação e outras apresentações. Mas você pode abaixar todos os dados que foram apresentados lá no Rally e ver outros indicadores, por exemplo, uso de ATF, inseminação artificial em tempo fixo, nutrição do gado, controle de invasoras, quanto que está adubando já. Então são informações que mostram para onde a pecuária brasileira está indo. Isso é bem interessante para a gente avaliar. Então, informações do Rally da Pecuária, a Bigma Consultoria Agroconsult, eles liberam gratuitamente para você que acessa o site www.rallydapecuaria.com.br. Eu agradeço a participação mais uma vez, Maurício Nogueira, aqui conosco em Notas e Cotações. Vamos encerrando esta entrevista e encerrando mais uma edição de Notas e Cotações. Nós voltaremos amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo da BMF Bovespa, com mais informações para você que acompanha a programação do canal do Boi. Tenham uma boa tarde, uma boa noite e até amanhã.